bem? Hoje nós vamos para uma novidade aqui. A gente vai falar sobre Soluções Garantidas, do Nityananda, né? Um livro que foi um presente para mim da Dani Amorim e da Joana Reis, tá? E eu estou começando a ler, eu estou bem no início, devo ter lido umas 30 páginas ou 40 páginas, mas eu vou abrir lá no meio e ver o que acontece, tá? Vou fazer daquele jeito. Vamos aqui a um trecho aqui. Tantas crianças me dizem: meu pai quer que eu seja médico, ou meu pai quer que eu seja advogado. Claro que, se a criança não consegue decidir sozinha, e se ela lhe pede que lhe diga o que fazer, você pode dizer a ela o que ela poderia fazer com base em sua observação de seus talentos e capacidades. Você pode sugerir sempre, mas nunca force a nada. Além disso, faça a criança entender que você está lhe dando liberdade e maturidade para fazer isso. E deixe claro para ela que não pode existir nenhum culpado no fim do processo. Ela precisa entender isso claramente. Sempre carregamos nosso cinzel e ficamos tentados a cinzelar nossos parentes e amigos, até mesmo estranhos, de acordo com a nossa própria imaginação. E eles também estão carregando os próprios cinzéis e tentarão utilizá-los em você. Que violência! Como lição de casa hoje, quero que você escreva suas ideias a respeito de como devem ser um marido perfeito, uma esposa perfeita, um pai perfeito, uma mãe perfeita, um filho perfeito e um amigo perfeito. Escolha 5 relacionamentos relevantes para você e tome nota. Faça isso honestamente. Tenho certeza que você descobrirá nas profundezas do seu inconsciente que todas as suas ideias são tiradas da mídia. Soluções garantidas. Bom, ele fala aqui sobre a questão dos rótulos, né? De a gente rotular o outro de acordo com a nossa visão de mundo. É significativo isso, porque fala explicitamente da questão do julgamento, né? O julgamento. Por que não julgar e por que julgar? E por que julgamos, né? Ele inicia todo o processo dele falando da sugestão de um pai ou de uma mãe para a formação de um filho, que normalmente um filho com 16, 17 anos não sabe o que quer ainda, ou ainda não tem todos os elementos para poder decidir com assertividade plena, né? E assertividade plena nunca vai haver. Então ele fala bastante sobre essa questão, mas o invólucro geral é sobre a questão do julgamento do outro. E do outro julgar a gente também, que ele chamou aqui de cinzéis, né? Você pinta o outro com as cores que você acha que ele deve ter. Esse talvez seja um dos grandes problemas da humanidade hoje, né? Todo mundo sabe o que o outro deve fazer, mas ninguém sabe o que ele mesmo deve fazer. O que o próprio deve fazer. E ele dá uma pista ali do encaminhamento disso. Você pode sugerir, você pode orientar, mas precisa deixar claro que a decisão vai ser do outro e que ele precisa tomar a decisão de acordo com os interesses e os conhecimentos dele, né? Você é apenas um assessor, um consultor, para que ele possa melhor decidir. A questão do julgamento é uma questão fundamental. Eu tenho sempre uma tendência, e aí
parece até ser uma doença dessa nossa realidade hoje, querer induzir o outro a tomar decisões com a minha cabeça. Não, o bom para você é isso, ou você deve comer isso, ou você deve procurar tal médico, ou você deve fazer isso, fazer aquilo para você ter prosperidade. Todo mundo tem a solução para o outro. Se você tiver 10 amigos e você for perguntar para eles qualquer coisa, você terá 10 respostas diferentes. Elas são importantes porque elas podem se somar à tua percepção e ajudar a calibrar melhor a tua decisão, né? Mas a decisão será sempre sua. E o julgamento do outro também interfere muito diretamente nos relacionamentos, porque a partir do momento que eu coloco uma coisa, alguém vem me pedir uma opinião e eu dou uma opinião sincera para salvar a realidade do outro, e o outro não faz aquilo que eu sugeri, né? Eu me sinto atingido. Eu, pessoalmente, me sinto atingido, porque eu dei uma opinião tão espetacular, eu dei uma sugestão tão maravilhosa e o outro não seguiu. Então aquele outro não merece a minha atenção e nem a minha dedicação. E aí os relacionamentos esfriam, né? Não precisa nem ser uma agressão, não precisa nem ser uma afronta pessoal, uma coisa mais grave. A simples sugestão não aceita pelo outro, não colocada em prática pelo outro, gera uma rusga em relacionamentos hoje. Tamanha a fragilidade dos nossos relacionamentos, né? Então, o não julgamento é um exercício. É o exercício de acalmar a mente e de olhar para o outro com solidariedade. Eu vou dar o que eu posso dar. E ele fique com o que ele puder ficar. Se ele não puder ficar com nada, ótimo, ele permitiu que eu, pelo menos, exteriorizasse a minha percepção. Se o outro puder me ajudar, ótimo, ele terá feito um grande serviço, porque ele complementou, ou ele, inclusive, pode ter entrado em áreas que eu não tinha a menor percepção. E aí, construído uma solução importante, né? Mas essa questão do julgamento é uma questão fundamental. Eu não devo julgar, eu devo vigiar a minha mente, vigiar a minha língua e vigiar o meu espírito para não julgar os outros. Essa questão dual que a gente vive, das questões políticas, das questões de valores, né? Ela é muito calcada nessa questão do julgamento do outro, né? Então, muito bom essa reflexão do Nityananda. Isso aqui é um seminário dele, né? Esse livro inteiro é um seminário, por isso que ele no fim passa um exercício de você analisar 5 relacionamentos, ver como é que você conduz esses relacionamentos e qual é o nível de interferência que você coloca nos relacionamentos. Então, se você quiser fazer isso, a sugestão foi dele, não foi minha, né? Pegue 5 relacionamentos e coloque para ver o nível de interferência que você faz nos outros e que os outros fazem em você também. Maravilha? Foi bacana, porque eu nem tinha lido essa parte do livro ainda. Simplesmente abri, né? Permitiu que a gente fizesse uma reflexão. Beleza?